o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, ele também está ligado a tudo isso que nós temos nos movido nas últimas semanas. Nós viemos de uma semana onde nós tivemos nosso intensivo da escola, né? E no domingo a gente também recebeu aqui o Maicon Barroco, um cara super especial, que tem se dedicado à missão, né? E fazendo tantas coisas aí há mais de 20 anos já. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vai muito de encontro ainda. E o meu desejo é continuar, de alguma forma, contribuindo para o que o Senhor está fazendo, porque não é só um grupo de missionários, mas eu creio que o Senhor está nos levando a ser uma igreja voltada para isso. Uma igreja que entende que o Senhor está em missão, uma igreja que entende que existe um plano do Senhor que está acontecendo ao longo de todo o tempo, e nós precisamos nos engajar a isso e corresponder com a nossa parte, com a nossa parcela. Mas nós somos uma família espiritual, nós somos um grupo de gente comum, gente normal. Mas é justamente esse tipo de pessoa que o Senhor deseja usar, gente normal, gente comum. E o meu desejo como pastor dessa casa, como alguém que tem amado tanto esse lugar, o meu desejo é de fato que Jesus Cristo seja formado dentro de nós, que Ele governe as nossas vidas, sabe? Que Ele sempre esteja nas nossas reuniões e que a gente possa se engajar com isso como família espiritual. E sabe, quando eu fui despertado assim por Senhor, quando eu, apesar de ter nascido, né, num lar cristão e tudo, mas na minha adolescência, onde de fato alguma coisa diferente começou a ser gerada no meu coração. Eu tive uma experiência quando eu era bem jovenzinho num desses retiros, sabe? E eu, pelo menos que eu me lembro, foi a primeira vez que de fato eu senti uma coisa diferente. Os meus amigos, né, todo mundo da igreja chorava muito e orava e se abraçava. Mas nesse processo de despertamento, uma coisa que eu sempre falava é: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para você. Jesus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Isso sempre foi uma das frases que eu dizia. E nessa época, caiu na minha mão um livro que eu não lembro como foi que isso aconteceu, porque na minha cabeça não fui eu que comprei, não lembro. Mas é um livro chamado Heróis da Fé. Alguém já leu esse livro aí, Heróis da Fé? É um livro que conta a história de vários homens ao longo da história que de fato fizeram uma diferença no mundo. Homens que se entregaram a Jesus de uma maneira muito forte e verdadeira e mudaram a história dos lugares onde eles moravam. E não só do lugar onde eles moravam, mas alguns deles tocaram o mundo, tocaram as nações. Eu lembro que eu li esse livro e chorava muito, e foi um momento muito especial. E esse livro tem uma história, gente. Hoje eu vou falar algumas histórias. Ao longo da mensagem, eu quero de fato que você seja despertado. E a minha oração é que Jesus hoje aqueça o nosso coração mais uma vez. Que o nosso coração ele venha a ser de fato incendiado por aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias. Então eu vou compartilhar algumas histórias, e eu quero que a gente seja levado a esse lugar juntos. E uma dessas histórias é de um jovem, de uma criança. Na verdade ele fazia parte de uma família relativamente grande, ele tinha 9 irmãos. Ele era de uma família de agricultores no interior dos Estados Unidos no século XIX, meados do século XIX. E já quando ele era bem pequeno, com 4 anos, ele perdeu o pai dele, super alcoólatra. Então, em decorrência de todo o alcoolismo, ele perdeu o seu pai, mas a sua mãe criou todos esses filhos com muita dificuldade. E quando ele era adolescente, ele se mudou para a cidade grande e ele começou a trabalhar como sapateiro. Ele tinha um tio que tinha uma sapataria, e esse tio ofereceu um emprego para ele como sapateiro. Só que a exigência para que ele trabalhasse lá é para que ele fosse na igreja. Então no começo ele começou a ir obrigado na igreja, porque ele precisava trabalhar de sapateiro com o tio dele.
Mas logo ele começou a entender um pouco mais a respeito de Jesus. E a história desse cara conta de que um líder, um professor de escola dominical, um dia foi levado pelo Espírito Santo a ir na sapataria para falar com ele. E ele pregou diretamente a respeito do amor de Jesus para aquele menino. E ele verdadeiramente se converteu naquele dia. E nessa época era muito comum que eles vendiam, eles alugavam os bancos da igreja. Você pagava uma grana para ter o banco da igreja disponível para você, e aí você podia convidar pessoas. E logo que ele teve o seu coração despertado, logo que ele se converteu, ele pegou a grana que ele tinha e ele alugou um banco desse na igreja. E no primeiro culto aquele banco já estava cheio, porque ele começou a convidar as pessoas para virem e conhecerem Jesus, fazer parte daquilo que ele estava conhecendo. Logo o primeiro banco ficou cheio, ele alugou um segundo banco e começou a convidar as pessoas. E as pessoas encheram aquela segunda fileira. Mais tarde ele não parou, ele continuou alugando bancos, até que pelo menos 4 ou 5 bancos da igreja eram alugados por aquele jovem menino sapateiro e preenchido com pessoas que ele convidava para participar do culto e ouvir a palavra do Senhor, porque ele queria que eles conhecessem o mesmo Jesus que ele conhecia. Despertado com isso, o que ele fez? Ele sabia que algumas escolas dominicais aconteciam na cidade, e ele foi e conversou com um daqueles professores, e ele se ofereceu para ser professor numa escola dominical. E o professor falou: olha, você pode até vir, mas nós temos 12 professores e somente 16 alunos. O que aquele guri fez? No outro final de semana, na outra vez quando teve a escola, ele foi, chamou os meninos da rua e começou a levar aquelas crianças para dentro dessa escola dominical, para que ele pudesse ensinar a respeito de Jesus. Começou a passar um tempo, ele começou a encher aqueles lugares, e ele começou a trabalhar para pagar aluguéis de outros prédios, para que ele pudesse convidar cada vez mais pessoas para participar desses cultos dominicais, para que eles pudessem ouvir a palavra do Senhor, para que eles pudessem conhecer Jesus. E esse menino que trabalhava numa sapataria, ele começou a gastar o seu dinheiro alugando um lugar, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra do Senhor. Chegou uma hora que já tinham vários lugares, ele já começou a ser mais conhecido, e apesar de desejar ser um grande comerciante, ele se dedicou a isso também, mas ele também se dedicava à palavra, a pregar o evangelho. E ao mesmo tempo que esse cara começou a ganhar notoriedade, começou a pregar para muita gente, é o mesmo período em que na Inglaterra, John Wesley, Charles Wesley também estavam pregando na Inglaterra. O nome desse guri chama-se Moody. Esse cara tem um instituto até hoje nos Estados Unidos, enorme, mas na verdade ele era só um menino sapateiro que ouviu a mensagem do evangelho e teve o seu coração aquecido, e ele começou a pregar o evangelho. E quando ele já era adulto, ele estava numa reunião e ele ouviu um pregador irlandês falar uma frase. Essa frase está nesse livro, e é uma frase que mexeu muito comigo. Da mesma maneira como mexeu com ele. Então um dia ele ouviu essa frase de um pregador irlandês que falava: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele. E depois de ouvir essa frase, Moody respondeu: eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um homem assim. E eu creio que essa é uma verdade, irmãos. O mundo talvez ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Mas o Senhor, Ele está chamando qualquer um que deseja se dedicar por algo eterno. Ele está chamando pessoas para contribuírem com aquilo que Ele está fazendo. E Ele vai recompensar todos da mesma forma. Queria que você guardasse essa frase: o Senhor está chamando qualquer um
que deseja se dedicar a Ele. E a verdade, gente, é que essas pessoas, elas não são perfeitas. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas para fazer a sua obra, para corresponder, para trabalhar junto com Ele. Porque se Ele desejasse pessoas ou seres que fossem perfeitos, Ele não teria deixado a nós a incumbência de pregar o Evangelho. Talvez Ele teria deixado aos anjos, ou sei lá, iria fazer um outro ser, e esses seres, essas pessoas, ou sei lá quem for, pregariam o Evangelho. Mas na verdade Ele decidiu convidar o homem para espalhar as boas novas do Evangelho. E nós não somos perfeitos, Ele sabia disso. Não tenha dúvida, irmão, que Jesus sabe exatamente como é a sua vida, do mesmo jeito que Ele sabe como é a minha vida. Eu tenho plena convicção de que eu não sou perfeito, do mesmo jeito que eu imagino que vocês não são perfeitos. Mas Jesus não está buscando essas pessoas perfeitas. Ele está buscando qualquer um. Ele está buscando qualquer pessoa que de fato queira se entregar totalmente a Ele e corresponder com aquilo que Ele tem chamado. E é verdade que de alguma forma todas as pessoas já estão sendo usadas por Deus. A gente precisa entender isso. Alguns, eles sem entendimento, eles estão sendo usados para que talvez a taça da ira do Senhor esteja enchendo cada vez mais, e para quando chegar os últimos dias, o dia do Senhor, onde Ele vai derramar justiça sobre a terra, essas pessoas de fato elas serão indesculpáveis, como a Bíblia mesmo diz. Nós seremos indesculpáveis se nós não nos entregarmos exatamente como a Bíblia nos fala. Quando nós não nos entregamos ao Senhor, quando nós não nos rendemos a Ele, nós somos indesculpáveis. Então todas essas atrocidades que vão acontecendo no mundo, todas essas pessoas ímpias que estão voltadas contra Deus, estão disseminando o mal sobre a terra, elas também estão contribuindo para que o fim aconteça. Porque é como se tivesse um grande funil, e isso está cada vez mais se afunilando, e o final disso é o dia do Senhor. E para que tudo isso aconteça, tanto ímpios quanto justos vão se entregar cada vez mais a fazer aquilo que o Senhor deseja, porque o fato é, o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Todas as coisas estão acontecendo da maneira como Ele deseja, desde o começo. Tem aquela frase que até mesmo o diabo é o diabo de Deus, porque ele não deixa de fazer alguma coisa que no fim contribui para o plano. Da mesma maneira como o diabo e os seus demônios acharam que tinham vencido a batalha quando Jesus foi pregado na cruz, mas eles não entendiam que na verdade a morte e o pecado precisou se dobrar diante de Jesus. Eles não sabiam de que aquele sangue nos limparia. E nós, aqueles que já se converteram, aqueles que realmente são transformados, eles estão provando, nós estamos provando da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida, à medida que nós caminhamos na nossa vida cristã. Nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo santificados. Mas se nós temos entendimento a respeito daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, nós vamos nos entregar intencionalmente para o seu plano. Então, se o Senhor está usando ímpios e justos, cabe a nós, que temos entendimento, nos entregar de maneira intencional aquilo, e não sermos só levados na nossa vida, não só viver a vida como se de fato não houvesse amanhã, como se a palavra do Senhor não fosse verdadeira. Nós não sabemos mais quanto tempo nós temos. E eu te digo, irmão, com maior tranquilidade, tanto essas pessoas ímpias, sem entendimento, quanto os justos que entenderam quem o Senhor é, esses dois tipos de pessoas, eles estão tanto dentro das igrejas, quanto fora das igrejas.
mas todos já estão sendo usados para o plano de Deus. Quando a gente olha para o tempo que precedeu o cativeiro da Babilônia, o tempo onde o Senhor levantou o profeta Jeremias para pregar dentro de Jerusalém, quando de fato a Babilônia estava pressionando e invadindo aquela cidade. Você sabe da história, os babilônios invadiram Jerusalém, eles destruíram o templo, eles queimaram as coisas, eles roubaram os tesouros, os utensílios, e eles levaram muitos deles cativos à Babilônia. E naquele mesmo período existiam ímpios e justos. Você tinha profetas, falsos profetas, que pregavam, que profetizavam aquilo que o Senhor não tinha dito para eles. E eles falavam: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, logo isso vai passar. E Jeremias, ouvindo o Senhor, falava: não, o Senhor está derramando juízo sobre Israel por conta de todo o tempo que vocês foram negligentes. O cativeiro da Babilônia, ele durou 70 anos, porque por 490 anos Israel não cumpriu as ordens do Senhor Jesus, a ordem de Deus, para que a terra tivesse o descanso de 1 ano a cada 7 anos. Então por 490 anos eles foram desobedientes, e o Senhor, quando todas as coisas convergiam para aquilo, decidiu que Israel seria cativo da Babilônia, e eles pagariam por esse preço. Mas o que acontece é que o Senhor usava ímpios e justos. O Senhor vai falar na palavra de Deus: o meu servo Nabucodonosor. Então o rei diabólico da Babilônia, ele também foi usado por Deus para cumprir o seu plano sobre aquele povo. Mas Jeremias foi um desses guerreiros da fé. Ele não parava de profetizar, mesmo que aquilo fosse quase que destrutivo para ele mesmo. Mas ele foi fundamental para os dias. Ele foi fundamental para alertar aquilo que o Senhor estava fazendo verdadeiramente. Então Deus usou reis, sacerdotes ímpios para promover o seu plano. Até animais o Senhor usou. Você lembra daquela história mais louca de todas, quando aquela mula conversa com aquele falso profeta Balaão? Oh, coisa louca, gente. A Bíblia diz que um animal falou com o cara. Meu Deus. Ele usou então esses ímpios, reis, sacerdotes, profetas, da mesma forma que ele usou reis, sacerdotes e profetas justos. Mas aí você pode perguntar: tá, mas então, se justos e ímpios todos estão contribuindo para o plano do Senhor, então na verdade a coisa está acontecendo, Deus é como se tivesse um controle de videogame, e Ele está controlando todas as pessoas, então eu não posso fazer nada, não depende nada de mim, então que vá, a coisa vai acontecer conforme o Senhor quer e ponto final. Não é assim, gente. Verdadeiramente não é assim. Se não existisse nenhuma diferença entre corresponder ao plano ou simplesmente ir tocando a sua vida, Davi não teria escrito talvez o Salmo 73, quando ele começou a reclamar com o Senhor, porque ele via os ímpios prosperando, os ímpios tendo uma vida de paz, os ímpios tendo dinheiro, conta no banco, e ele estava sendo oprimido, e as coisas acontecendo contra Davi, várias coisas acontecendo errado. E aí ele escreve o Salmo 73. Eu vou ler um pedaço com vocês. A partir do verso 11 fala: e eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência.
pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição, como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Quando Davi, de alguma forma reclamando com Deus a respeito dos ímpios, ele viu o dia do Senhor, e ele viu como é o terrível o fim dos ímpios. Ele falou: ai Senhor, vale muito mais a pena ser justo. A grande diferença é que o fim dos ímpios é um fim de terror. E eu acredito que da mesma forma como Jesus na primeira vinda, ele veio na plenitude dos tempos, a segunda vai ser da mesma forma. Todas as coisas de fato vão cooperar para que tudo aquilo aconteça. As guerras vão acontecer, nações se levantarão contra nações, perseguição vai acontecer, da mesma maneira de que um despertamento sem precedentes acontecerá no meio da igreja. Mas quando todas as coisas estiverem atingido a sua plenitude, o seu ápice, quando a única coisa que pode acontecer na terra, o único resultado que pode acontecer com a terra é Jesus fendendo os céus e descendo, ele virá. Ele virá e governará aqui com justiça, com retidão. E até lá nós podemos contribuir ativamente com aquilo que ele está fazendo. Até que isso aconteça, ele está no comando de tudo, de todo o nosso mundo. E além dessas pessoas, elas não serem perfeitas, como eu falei, Jesus, ele está chamando pessoas comuns. Gente muito parecida comigo e com você. Da mesma maneira como ele chamou o sapateiro Moody no século XIX. Jesus, quando estava aqui na terra, ele começou chamando vários jovens, vários pescadores, um simples cobrador de impostos, que na verdade era uma profissão muito ruim. Ele ganhava grana, mas era desprezado pelo seu povo, porque era um judeu trabalhando para o romano, era um judeu que cobrava impostos dos judeus, era um judeu que ajudava Roma. Ele chamou um também que talvez pudesse ser um lutador de MMA hoje, Simão Zelote, que fazia parte daquele grupo político que ele acreditava que Jesus viria e governaria com a sua força, ele derrubaria o governo romano. Então eles se preparavam, eles queriam lutar, eles queriam que o pau fechasse mesmo. E aí quando Jesus veio e chamou ele, talvez deve ter sido uns que ficaram frustrados, porque Jesus não veio fazer o que ele realmente estava pensando que viria. Mas esse jovem foi chamado por Jesus. Chamou um que depois foi o tesoureiro do grupo, um jovem que na verdade revelou que seu coração tinha um desejo na verdade de roubar a bolsa das moedas, e no final traiu Jesus. Mas era um outro jovem, foi chamado por Jesus e despertado para fazer algo que ele tinha chamado. Eu gosto de uma frase de um escritor, um pensador inglês chamado Chesterton, que ele fala: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Esse cara morreu na década de 30, influenciou muitos outros pensadores, escritores como C.S. Lewis e o Tolkien. Eu gosto dessa frase,
Porque às vezes a gente pensa que precisa ser uma coisa tão proeminente, fazer uma coisa tão extraordinária, para que o Senhor nos veja, para que o Senhor nos note, quando na verdade Ele está buscando gente que esteja só com o coração completamente rendido diante dEle, desejoso de participar daquilo que Ele está fazendo. Senhor, não passe de mim. Senhor Jesus, o que você estiver fazendo na minha geração, eu quero participar. Eu não quero que passe de mim. Eu não quero que passe despercebido. Jesus, olhe para mim. Se você é uma dessas pessoas comuns, se você puder colocar a mão no seu coração e falar: Jesus, não passe de mim. Jesus, o que você está fazendo nessa geração, me inclua nisso. Jesus, me inclua nisso. Eu não quero ver as coisas passando, eu não quero ver as coisas acontecendo. Eu quero participar daquilo que você está fazendo. Jesus está recrutando qualquer um. Não é ninguém perfeito, são jovens, são mulheres, homens, adultos, idosos, qualquer um que esteja desejoso de honrar o nome de Jesus aqui nessa terra, Ele está chamando. O chamado desses homens, primeiramente, era um chamado de conhecer Jesus pessoalmente. É o mesmo chamado nosso. Antes de qualquer coisa, antes de nós nos tornarmos essas testemunhas de Jesus, nós de fato precisamos ter ouvido e visto Ele. O primeiro chamado é esse. Quando João Batista estava preparando o caminho do Senhor aqui na terra, ele tinha alguns jovens que eram seus discípulos. Alguns deles viraram depois discípulos de Jesus. E a Bíblia conta de que essa história aconteceu porque João Batista já pregava que viria alguém que seria muito maior do que ele, e que ele não seria digno nem de desatar as suas sandálias. E quando Jesus aparece na cena, e logo de prontidão, João Batista já aponta para ele e fala: é ele o Messias, é ele que vocês devem seguir. E numa situação, Jesus está passando, Jesus está indo embora. Alguns discípulos que eram de João Batista olham para Jesus e já vão atrás dele e perguntam: Jesus, aonde você está pousando? Aonde você está? Onde é sua casa? A gente quer conhecer você, porque eles foram. João Batista te apontou para você e nós reconhecemos isso. E qual foi a resposta de Jesus? Venham e vejam. E esses dois jovens, depois de passar um tempo com Jesus, começaram a falar para os seus irmãos que tinham conhecido Jesus, o Messias, o Filho de Deus que veio do céu para salvar todos os pecadores, o homem que João Batista falava. Mas esses jovens conheceram Jesus. E depois, no final da vida deles, no final do começo do ministério de fato deles, depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado, depois que ele tinha ido para os céus, eles permanecem em Jerusalém, eles são cheios do Espírito Santo em Atos 2, eles recebem o batismo do Espírito, eles começam a pregar, as pessoas começam a se converter. Você conhece a história? Pedro e João vão para o templo, eles não tem nada para dar para aquele mendigo aleijado que ficava na porta do templo, mas eles pegam na mão daquele cara, ele sai curado, ele sai pulando. Eles começam a pregar, mais pessoas começam a se converter, mas no meio da pregação eles param aqueles dois jovens e prendem ele, porque eles não queriam que eles pregassem mais. E que eles começaram a ser interrogados pelos principais dos sacerdotes naquele dia, e eles falaram: parem de pregar. Não era parem de fazer milagres, era parem de pregar. Mas qual foi a resposta desses jovens? Como que nós poderemos parar de anunciar daquilo que vimos e ouvimos? A história começa com o convite de Jesus para conhecer Ele pessoalmente. E na primeira grande defesa em que eles precisam fazer, para que eles continuassem pregando ou não, o que eles usam? Eu conheço esse cara desde tempos atrás, há 3 anos e meio atrás, eu fui na casa dele, depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma.
Eu chorei o dia que ele morreu, mas 3 dias depois eu o vi vivo de volta. Ele falou comigo, ele preparou um peixe na brasa, eu comi com ele, ele conversou, eu vi ele subindo e indo embora, prometendo que voltaria. Como eu vou parar de anunciar isso, se o Filho de Deus veio à terra para morrer por homens pecadores? Eles foram feitos testemunhas de Jesus, não só porque andaram com ele, ou porque depois daquela noite inteira que Jesus ficou em oração tentando escolher as pessoas, eles receberam uma carteirinha de discípulo e apóstolo de Jesus, e eles mostravam aquela carteirinha depois que Jesus tinha subido. Não, eles foram impactados por ter olhado, visto Jesus, ter tocado em Jesus. E não só ele, mas vários outros homens tiveram esse mesmo encontro. Não foram só aqueles 12, mas esses 12, gente, comeram com Jesus por 3 anos e meio, repartiram as suas refeições com ele. E é o mesmo convite que Jesus faz para nós hoje. Antes de testemunharmos, nós precisamos ter um encontro pessoal, real com Jesus. E eu já te pergunto, se você por acaso ainda não teve um encontro real e pessoal com Jesus, a ponto de você ter a sua vida mudada, ore para que isso aconteça. Porque as pessoas, elas não vão querer um encontro com alguém que vai falar mais uma vez sobre mais uma história, sobre mais um livro, sobre mais uma religião. As pessoas hoje, os jovens, na verdade, eles estão tendo várias religiões, eles não se importam mais. Mas meu irmão, se você tiver encontrado realmente Jesus, o que você vai falar para essas pessoas não tem a ver daquilo que você só leu, ou daquilo que você ouviu de alguém, mas você ouviu da voz de Jesus, Ele chamando você. Esse encontro pessoal, ele está liberado para nós hoje também. Pedro vai falar isso na primeira carta dele, que ele fala: vocês não viram, mas o amam. Bem-aventurados vocês, nós não o vimos, mas nós o amamos. Um dia chegará onde os nossos olhos verão realmente como Ele é, e naquele dia nós o conheceremos como realmente Ele é. Mas nós podemos hoje, através do sangue que Ele mesmo derramou, se achegar diante do trono da graça e adorar ao Senhor, conhecer o Senhor. Ele não está mudo, Ele não é surdo, Ele está a fim de se comunicar com a gente, falar ao nosso coração. Aí você pode perguntar: mas como? Como que eu vou saber se é Ele falando comigo? Como que eu vou saber? Eu falo que tem alguma coisa que acontece dentro do nosso coração quando realmente é Jesus que fala com a gente. Nós não sabemos nem explicar o que acontece. O fato é que se você ouviu Jesus, você sabe que ouviu Jesus. Se você tem dúvida se você ouviu Jesus, é porque provavelmente você não ouviu. Porque aqueles que se encontram com Ele sabem que se encontraram com Ele. E nós somos chamados, como Pedro mesmo diz, para poder responder a todos aqueles que nos perguntam qual é o motivo da nossa esperança. E como testemunharemos da nossa esperança, se a esperança ela é tão rasa e superficial? Porque na verdade nós lemos alguns livros, nós tiramos algumas promessas de uma caixinha, nós passamos algum tempo ouvindo alguns sermões, mas nós não encontramos com o real e verdadeiro Jesus da Bíblia. Nós precisamos clamar, porque nós precisamos encontrar Jesus. Eu gosto de explicar o que acontece no coração de alguém quando ele encontra com Jesus, da mesma forma que aqueles 2 discípulos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús, quando Jesus tinha sido crucificado e ainda não tinha
pelo menos para a cabeça deles, né, ainda não tinha ressuscitado. Eles estavam descendo para aquela estrada, conversando, chutando pedra, até que Jesus aparece do lado deles, mas eles não o reconhecem. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tão chateados? E eles falam: pô, só você não sabe o que aconteceu, você está doido? Mataram Jesus, cara, mataram Jesus. Estava todo mundo botando maior fé nele e mataram o cara. Todo mundo acreditava que ele iria governar tudo, que ele ia derrubar Roma. Tinha o Zelote lá que estava louco para que isso acontecesse, ficou frustrado porque ele morreu. Só você não sabe disso. E aí Jesus começou a expor as escrituras, falando dos profetas, de que tudo apontava para ele mesmo e de que ele precisava morrer. E você conhece a história, eles estavam passando pela estrada, eles convidam Jesus para ficar, porque eles estavam engajando com aquela mensagem que estava ouvindo daquele homem, até que Jesus parte o pão e eles reconhecem que era Jesus. E como que eles explicam? Como que eles falam o que aconteceu com eles quando eles, sem entenderem, encontraram com Jesus no caminho? O nosso coração não ardia quando ele falava e abria as escrituras? Para mim esse é o principal sinal. São pessoas que têm o seu coração aquecido pela mensagem de Jesus, porque ouviram da boca dele mesmo. Ele mesmo comunicou a sua presença, ele mesmo comunicou quem ele é para o seu coração, e o seu coração começou a se aquecer depois daquele dia. Por acaso não queimava o nosso coração quando ele falava conosco? Eu acredito que não são somente os olhos de Jesus que estão em chamas, mas tudo que sai dele tem a capacidade de nos marcar. Todas as vezes que nós nos encontramos com ele, nós somos marcados. Todas as vezes que nós encontramos com a glória de Jesus, nós precisamos ser transformados. Nós falamos disso há um tempo atrás. Todas as vezes que ele decide se mostrar para nós uma faceta de quem ele é, nós nos reconhecemos o quão inferiores nós somos, e nós somos marcados com aquilo. Nós subimos para perto do Senhor com o nosso coração, e nós voltamos com parte do coração dele. Nós subimos, deixamos uma parte com ele e descemos com uma parte do coração dele batendo dentro de nós. Nós vamos sendo transformados à medida em que nós nos encontramos com esse Jesus, que é real e está sentado hoje, agora, em um trono de glória, ao lado de Deus, em algum lugar. E homens comuns como nós já foram levados a esse lugar. Irmão, você tem noção disso? De que um desses jovens que foi chamado por Jesus, um pouco depois daqueles pescadores, um guri super inteligente, que falou que foi educado na melhor escola que existiu na época, aos pés do melhor professor que podia ensinar alguém naquela época, só que na verdade ele, de tão zeloso com a lei do Senhor, perseguia aqueles que encontraram o caminho, aqueles que encontraram Jesus. E um dia, depois de já ter prendido várias pessoas, encarcerado muitas pessoas que começaram a amar Jesus, ele tinha uma carta de procuração para ir para uma outra cidade, para prender pessoas que tinham aceitado Jesus, até que o próprio Jesus encontra ele no meio desse caminho. Ele transformou a vida desse cara, que na verdade tinha muito conhecimento, mas também era um assassino. Um cara que evangelizou praticamente todo o mundo conhecido daquela época, ele e mais alguns amigos. Esse cara relatou na Bíblia: eu conheço alguém que foi levado até o terceiro céu. Essa pessoa viu coisas que não podem ser ditas. E ele estava falando dele mesmo. Esse cara assassino que perseguiu crentes quando era mais jovem, foi encontrado por Jesus, e o próprio Cristo comunicou o evangelho com ele.
foi levado. Ele diz: eu não sei se foi corpo ou fora do corpo, eu só sei que eu vi coisas que eu não posso nem falar o que são. As pessoas, Barroco falou isso semana passada, tem pessoas ao redor do mundo que estão se encontrando com Jesus. Jesus está entrando na casa dessas pessoas. E nós estamos aqui no nosso país com tanta tranquilidade e liberdade de culto, e eu penso várias e várias vezes e fico refletindo nisso. Ai, Senhor, da mesma maneira que eu entendo de que o Senhor desejou que a gente estivesse aqui, que nós fôssemos brasileiros, que nós tivéssemos toda essa liberdade, Senhor, nos ajuda a usar essa liberdade para o plano que você tem. Mas me parece que essas pessoas que estão sendo perseguidas, elas têm um encontro, parece que mais palpável com Jesus. Cara, Jesus está entrando na casa das pessoas, aparecendo. Não vi Jesus aparecer aqui ainda, entrar aqui por essa porta. John Wesley também, um grande pregador do século XIX, um guri extremamente inteligente também, que morava na Inglaterra, super piedoso. Na faculdade ele tinha um grupo de amigos que ele chamava de Clube Santo. Eles oravam, eles se dedicavam a ser piedosos, eles visitavam os hospitais, eles visitavam os asilos, eles falavam com os vovozinhos, eles cuidavam, eles faziam boas obras, eles eram crentes super verdadeiros, tementes a Deus, que conheciam a palavra como poucos. Mas ele mesmo fala de que parecia que tinha algo que faltava dentro do coração. Parecia que tinha alguma coisa que não de fato o impulsionava verdadeiramente para saber quem Jesus era. Apesar de conhecer de cabo a rabo a Bíblia, apesar de fazer muitas boas obras, até que um dia ele foi enviado para um lugar onde ele precisou pegar um barco, um navio, para atravessar o oceano. E no meio daquela viagem, o que aconteceu é porque uma tormenta começou a cair, uma chuva intensa, uma tempestade assolou aquele navio onde John Wesley estava viajando. Vários ingleses tinham perdido já as suas coisas, os seus bens, porque aquele barco chacoalhava, eles achavam que eles iam morrer. E John Wesley estava morrendo de medo da morte. Ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de morrer porque ele sabia que tinha alguma coisa dentro do coração dele que ainda não firmava ele, de fato, se ele estava indo para o lugar da eternidade. Até que ele viu alguns jovens alemães louvando o Senhor e sem nenhuma preocupação no meio daquela viagem. Aquilo impactou profundamente a vida de John Wesley. E ele relata de que ele sentiu depois daquilo, depois de se entender de que tinham jovens que não tinham medo da morte, ele voltou para o seu lugar e ele começou a orar e pediu para que o Senhor aquecesse o seu coração. Ele pediu para que ele entendesse o que era aquilo. E ele relata de que ele teve o seu coração estranhamente aquecido depois de um toque do Senhor, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele passou a ter um coração aquecido. E esses jovens que ele encontrou naquele barco eram os morávios, um bando de guri que foram despertados pelo Senhor, que tiveram uma torre de oração por 100 anos. 100 anos. Jovens que fizeram missões em lugares inimagináveis, simplesmente porque eles queriam fazer o nome de Jesus grande. Eles queriam que o Cordeiro recebesse a recompensa pelo seu sacrifício. Se você já ouviu essa frase, é desses caras, de 2 jovens morávios que se decidiram vender como escravos para uma ilha, que ninguém poderia chegar lá se não fosse como escravo. Eles sabiam que as pessoas não voltavam de lá, mas eles, com o coração em chamas por Jesus, desejando pregar o evangelho para aqueles escravos que iriam para lá e não voltavam mais, eles decidiram vender as suas vidas como escravos
e colocaram as suas roupas dentro de algumas malas e foram cruzar o mar para chegar naquele lugar e começaram a se despedir dos seus familiares para nunca mais os vê-los, somente com a expectativa que um dia, na ressurreição dos mortos, eles encontrariam eles novamente. E eles perguntaram para esses jovens: por quê? Porque o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através de nós. John Wesley se encontrou com esses caras e depois de buscar ao Senhor, ele teve o seu coração estranhamente aquecido. São essas experiências que nós precisamos, irmãos. Nós não seremos verdadeiras testemunhas do Senhor se o nosso coração estiver gelado. E eu pergunto para você, você já teve essa experiência? Mais uma vez eu te falo, você já sentiu o seu coração estranhamente aquecido? Como está o seu coração hoje? Seu coração hoje, ele parece uma fornalha ou parece uma geladeira? Quando a gente começa a inclinar o nosso coração para essas coisas do Senhor, e a gente vê Ele falando conosco, o nosso coração começa a se aquecer. Talvez a gente possa acreditar na frase de um outro cara, um jovem pastor batista, que morreu na década de 60, e ele falava: quem não tem uma causa para a qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King, ele brigou, ele lutou pelos direitos civis, ele defendia a igualdade entre negros e brancos, ele queria que eles pudessem votar, ele queria que eles pudessem ter dignidade e educação. Esse cara foi assassinado e deixou essa frase: se nós não temos algum real motivo para que a gente possa morrer, talvez a gente não tenha um motivo para viver. E olhando para a Bíblia, nós podemos pegar tantos exemplos, gente, de pessoas comuns que se entregaram a Jesus. E o que eu queria te dizer é: nós não podemos nem por um segundo imaginar que as histórias que estão nesse livro falam de apenas personagens. Esse livro não foi escrito como uma ficção por alguém, mas foi contado histórias de homens e mulheres, de famílias verdadeiras e reais. Então, quando nós lemos algumas histórias aqui, nós precisamos saber que são pessoas reais que pisaram essa mesma terra de que eu e você pisamos. Talvez você já tenha ouvido também alguém que profetizou a respeito de que um dia seria reerguido o tabernáculo de Davi. Uma profecia extremamente forte sobre o que o Senhor fez naqueles dias de Davi, onde não existia véu, onde a primeira vez foram reunidos cantores e músicos para adorar ao Senhor. Um lugar onde o Senhor realmente desejava estar, o tabernáculo de Davi. E esse cara profetizou que isso acontecerá mais uma vez. Mas na verdade, esse cara chamado Amós, ele era um pastor de ovelhas numa cidade chamada Tecoa, nada mais do que isso. O livro de Amós começa assim: Amós, um pastor da cidade de Tecoa. E depois de ter falado muitas coisas no seu livro, ele continua afirmando que ele continuava sendo um pastor, uma pessoa comum, trabalhador comum, mas que foi chamado pelo Senhor, recebeu uma palavra de Deus e estava com seu coração quente o suficiente para não ficar calado e falar daquilo que tinha ouvido do Senhor. A gente pode falar de um jovem escravo hebreu que teve umas histórias terríveis, talvez muito pior de toda a história de nós aqui. Foi rejeitado pelos seus irmãos, os caras jogaram ele num buraco para morrer, depois se arrependeram e tiveram uma brilhante ideia de vender ele como escravo.
O cara foi maltratado pelos irmãos, os irmãos mentiram para o seu pai. O cara quase morreu de desgosto, porque gostava pra caramba do filho, que era um dos mais jovens. Você conhece a história desse moleque chamado José? Chegou no Egito como escravo, começou a ter algum tipo de proeminência, depois puxaram o tapete dele, foi preso, ficou preso, ajudou alguns presos, parceiros de cela dele, pediu para que eles lembrassem dele, os caras não lembraram, para tempos depois ser colocado numa posição de governador, simplesmente da potência econômica da época. E às vezes a gente esquece que o cara, na verdade, foi aquele rejeitado moleque jogado no buraco. Talvez você tenha uma história bem ruim também, que você foi rejeitado pela sua família, que seus irmãos não gostam de você, e você pensa, eu nunca vou conseguir fazer nada, eu não sou ninguém. Lembra desse cara chamado José, que os irmãos queriam matar ele, mas ele foi capacitado pelo Senhor para administrar todos os bens do Egito, e ele salvou toda a sua descendência da fome extrema que acontecia naquele lugar. Ele sabia provavelmente da promessa que Deus tinha feito para um dos seus antepassados, o seu bisavô Abraão, onde ele teria uma família muito grande, e a família abençoaria todas as famílias da terra, mas eles precisariam ficar presos por 400 anos, mas esses caras estavam morrendo, os seus irmãos e o seu pai estavam morrendo, e esse guri foi usado para trazer toda essa família para o Egito. Ou a gente pode falar de um outro jovem que até tinha uma vida um pouco melhor, ele fazia parte de um grupo mais seleto, talvez ele tinha uns recursos, ele morava numa casa boa, tinha a sua casa, uma vista muito boa lá de Jerusalém, até que os babilônicos invadiram e começaram a destruir todas as coisas da sua cidade, e ele foi levado como escravo para o Egito, escravo para a Babilônia. O nome dele é Daniel. Ele era esperto, ele era inteligente, ele tinha uma boa aparência, ele até era de uma família boa, não morreu, foi levado como escravo. Esse foi o prêmio dele por ser de uma família boa. Mas você conhece a história desse cara, desse jovem? Depois de fugir dos leões lá que não comeram ele dentro da toca, esse cara se transformou no líder do grupo de mágicos da nação mais terrível da época. Ele administrava os encantadores e os magos da Babilônia. Às vezes você pensa, eu trabalho numa empresa, mas essa empresa é do diabo, ela não é crente, meu patrão não é crente, eu não posso fazer nada aqui, o que eu vou fazer aqui? Essa empresa tem valores que não contribuem com o que eu penso verdadeiramente. Daniel era chefe dos caras maquiavélicos da sua época, da principal nação, que tinha destruído a sua família, que tinha roubado o templo que ele amava. E anos depois, quando aqueles reis magos têm uma revelação de que Jesus nasce, eles vão até eles e levam tesouros. Muitas pessoas falam que como que eles sabiam que era Jesus? Eles vieram lá do Oriente, do mesmo lugar onde Daniel foi chefe de um grupo de magos e de encantadores. Daniel provavelmente deve ter colocado na cabeça, na instrução daquelas pessoas, de que existia um Messias que viria um dia. Gente real, meus amigos. Eu estou contando essas histórias desse jeito porque eu quero que vocês entendam, eles não são personagens, são gentes tão comuns como nós, tão comum quanto nós, uma fé parecida com a nossa, como o Farley tem uma pregação muito especial que fala sobre isso, fé como a nossa, gente como nós, mas foram chamados por Deus. O que falar de uma jovem
que era obrigada a se prostituir para ganhar um pão de cada dia, numa das cidades mais antigas do mundo, e essa cidade continua até hoje, Jericó, está lá. Ela se prostituía para poder sobreviver, mas um dia ela ouviu falar de o Deus dos israelitas, e ela entendeu de que esses caras serviam a um Deus que realmente era o Deus de todos os deuses. E quando ela viu que alguns homens israelitas chegaram na cidade deles, de uma maneira rápida, ela já pensou: cara, eu vou ajudá-los. E ela falou: por favor, quando vocês invadirem a minha cidade, será que vocês podem me poupar? Será que vocês podem poupar minha família? Será que vocês podem me levar com vocês? E eu ajudo vocês a saírem daqui. E foi isso que aconteceu. Você conhece a história, o povo de Israel cerca aquela cidade, eles rodam em volta dela, eles dão um brado e as muralhas caem, eles tomam aquela cidade. Mas Raabe não é morta, sua família não é morta, mas ela vem e começa a participar do povo de Israel. E quando nós lemos a genealogia de Jesus, o nome dessa menina prostituta de Jericó aparece. Jesus, descendente de Raabe. Ou uma outra jovem menina que casou nova, como todas a faziam, só que por algum infortúnio da vida, o seu marido morre, e ela fica viúva jovem, e ela pensa: o que eu vou fazer agora? Casei, meu marido morreu, eu sou viúva, vou fazer o quê? O que eu vou fazer da minha vida? Mas ela decidiu no seu coração se dedicar à oração ao templo, e ela passa os seus dias dedicados em oração no templo, e ela começa a ter tanta intimidade com o Senhor, tanta intimidade com o Deus de Israel, e ela começa a vasculhar os materiais dos profetas, até que ela entende: virá o Messias virá, e eu estou aguardando a vinda dele. E quando José e Maria entram no templo para apresentar Jesus, Ana olha para aquela criança e fala: eu vi o Messias, é ele. Um bebê, não tinha como saber de nada, mas ela tinha uma revelação, porque era uma mulher que se dedicou, apesar de ser viúva, apesar de ser rejeitada, apesar de não sei porquê o marido dela morreu quando era tão jovem, por que isso aconteceu, ela decidiu se dedicar à oração no templo, e ela foi recompensada por ter visto Jesus. Como eu disse antes, Jesus escolheu aqueles 12 jovens, e eles gastaram a sua vida literalmente sendo testemunhas, como essa palavra grega diz, né? Mártires. Esses caras de fato morreram defendendo aquilo que eles entendiam. Ninguém morre por uma mentira, irmão. Ninguém morre por uma mentira. Esses caras provaram verdadeiramente quem Jesus era. Eles viram e ouviram de Jesus a ponto de entregar a sua vida. Você sabe a história de todos esses caras? O único que não morreu martirizado foi João, e por coincidência Jesus já tinha ensinado para eles, né? Aquele que perder a sua vida ganhará, e aquele que quiser ganhar a sua vida a perderá. João foi o único cara que de fato ficou ao lado de Jesus por toda aquela noite de agonia antes que ele fosse crucificado. Ele acompanhou Jesus em todos os passos, tipo assim: quer saber? Se quiserem me matar junto, que matem, eu vou ficar aqui. E por coincidência ele foi o único homem que não foi martirizado. Mas Pedro, o falastrão, foi. Você conhece a história de Pedro, irmão? O cara extremamente violento e impulsivo. Quando Jesus começou a revelar para eles que ele precisaria morrer como sacrifício, Pedro falou: de jeito nenhum, nem que seja por cima do meu cadáver. Você não vai morrer, Jesus, vira essa boca para lá, bate na madeira, você está louco?
Que morrer o quê? Nós vamos conquistar o mundo. Jesus falou: ai, Pedro, você vai me negar, Pedro. Que negar? Pedro, vai por mim. Você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus é preso, Pedro tenta seguir também o mestre, acaba com medo e começa a negar uma, nega outra vez. Na terceira vez que ele nega, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. O coração dele provavelmente se partiu naquela hora, e ele viu: cara, é verdade o que ele me disse. Pedro, que foi um pescador chamado pelo Senhor, estava ao lado dele, entendia quem ele era, o negou por 3 vezes, achou que a vida dele tinha acabado. Eu acho que até Jesus entendia isso, porque quando ele ressuscitou, ele fala: falem, avisem os discípulos e avisem Pedro. Tipo, não esquece dele. Talvez até os outros discípulos tinham falado: ah, Pedro, Deus, está fora, carta fora do baralho, negou Jesus na cara dura. Mas não, Jesus encontra Pedro de volta, quando ele estava pescando novamente na praia, estava preparando um peixe na brasa, vê, ele e João estavam no barco, e eles olham para a praia, vê um homem com fogo aceso, queimando um peixe na brasa, e João fala: eu acho que é ele. Ele quem? Cara, eu acho que é Jesus, é ele na praia. Pedro já tira sua túnica, já mergulha do barco, chega nadando na praia, todo molhado, encontra Jesus. Jesus provavelmente serve um peixe para ele, eles comem juntos. Ele bate nas costas de Pedro e fala: Pedro, vamos andar aqui na praia. E ele começa aquela conversa, onde ele fala: Pedro, mas você me ama mesmo? Jesus, você sabe. Pedro, mas você me ama? Jesus, claro que eu te amo. E pela terceira vez ele fala: Pedro, será que você me ama? Acho que Pedro já estava injuriado e falou: ah, Jesus, você sabe aí. Porque a outra vez ele já tinha tentado falar que amava, e Jesus falou que ele ia negá-lo. Ele achou que não e negou, então ele falou: ah, você sabe. Jesus falou: Pedro, cuida das minhas ovelhas, e ainda você terá mais uma chance, onde você estenderá os seus braços e irá me glorificar. E a história, irmão, que não está na Bíblia, mas os historiadores contam de que Pedro, depois de alguns anos, Nero já começa a perseguir os cristãos, e Pedro vai para Roma. Então ele está em Roma, na igreja de Roma, e Nero, demoniado, querendo matar todos os cristãos, querendo matar Pedro, querendo matar Paulo, e os cristãos querendo: não, saia daqui, Pedro, não, saia de Roma, vai embora, cara, fuja, cara, guarde a sua vida, preserve a sua vida. Às vezes eles poderiam até falar: cara, você é muito importante para a igreja, você é Pedro, cara, você é Pedro, por favor, se você morrer, o que vai acontecer? Fuja, cara, saia fora, junte essas coisas, vai embora de Roma. E Pedro, depois de ser quase que persuadido pelos seus amigos, monta sua mochila, pega sua mala, pega os seus pergaminhos, coloca tudo embaixo do braço e vai embora, e decidiu ir embora. E quando ele está passando pelos portões da cidade, ele encontra Jesus. Essa história é contada num livro chamado Livro dos Mártires. Conta as histórias de como os discípulos morreram e de como as perseguições foram severas. E ele conta essa história de que ele vê Jesus. Quando ele vê Jesus, ele cai nos joelhos, ele adora ao Senhor. E Jesus estava vindo ao seu encontro, e ele fala: Jesus, para onde você está indo? E Jesus fala: eu estou indo ser crucificado novamente. Pedro entendeu a história, falou: ai. Ele põe a mochila nas costas de volta e ele entra na cidade, ele é preso e ele vai para ser crucificado.
E com certeza ele deve ter lembrado da história de que Jesus falou para ele que um dia ele ainda estenderia os seus braços. E quando eles vão crucificar Pedro, ele fala: então me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E Pedro morreu com os braços estendidos, da mesma forma que Jesus falou, de cabeça para baixo em Roma. Esses caras são as testemunhas. Eu não estou falando isso, gente, para você achar algum lugar para morrer, ok? A questão é que se nós chegarmos a um momento onde nós seremos perseguidos, a nossa fé precisa nos levar até as últimas circunstâncias. Eu não sou maluco, gente, eu não estou achando que eu sou o cara e de que se viessem aqui para me matar eu estaria bem tranquilo. Óbvio que não, óbvio que não. Eu sou tão gente quanto você é doido? A questão é, eu sempre fico no meu coração que se algum dia isso acontecer, eu fico pensando, cara, se vier para cima de mim, beleza, mas e cara, e a Andressa? E as meninas? O que eu vou fazer? Eu penso, cara, Jesus ama mais a minha família do que eu. Cara, Jesus me ama demais. E nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para chegar até as últimas circunstâncias, se nós deixarmos que o Espírito Santo haja dentro de nós. Se nós nos entregarmos aquilo que o Senhor tem nos chamado, do mesmo jeito que esses homens não fizeram isso pela força deles mesmos, mas eles, empoderados pelo Espírito Santo, com o coração aquecido pelaquilo que o Senhor fez por eles, foram levados até esse lugar e honraram o Senhor. E não só eles, como muitos mais, como diz no livro de Hebreus, onde homens não quiseram que as suas vidas fossem poupadas. Eles não quiseram escapar da morte, porque eles desejavam uma superior ressurreição. Quem faz isso, senão gente que realmente se encontrou com algo que fazia com que eles pudessem entregar a sua vida, não a uma mentira, não só a uma história, não só um conto, não só uma religião ou uma tradição, mas eles encontraram o Jesus da Bíblia, real e verdadeiro, e ouviram Jesus falando, e o seu coração foi aquecido. Eu acredito que nós precisamos testemunhar, não só para os de fora, mas também para os de dentro, para a nossa família, para os nossos filhos. Salmos 145 fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. A NVT fala que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o seu poder. Gente, a verdade é que nós temos um compromisso com essa geração. Eu posso ter algumas coisas para falar em relação à teologia da Bethel, mas com uma coisa eu concordo com eles: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Jesus vem chamando ao longo da história sapateiros como Moody, advogados como Charles Finney, porteiros como William Seymour, mineiros como Evan Roberts. Mas ele também chamou teólogos como Wesley, como Jonathan Edwards. Então eu te falo, irmão, se o que queima no seu coração é ser pastor, se o que queima no seu coração é ser tempo integral, mete a cara e vai. Estude, olhe para a palavra de Deus, veja o que Paulo escreveu a Timóteo, falou quais são as características de um presbítero. Anote num papel bem grande, cole na parede da sua casa e verifique se você consegue alcançar um testemunho dessas coisas que são necessárias para isso. E eu creio que pela misericórdia do Senhor você vai alcançar. Mas se é esse o teu lance, se é tempo integral o teu lance, se é ser pastor o seu lance, vai atrás. O Senhor não colocaria isso no seu coração à toa. Vai atrás. 1 Timóteo 3, Paulo fala que essa é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Vai, gente.
Agora, eu não acredito que tempo integral ou ser pastor é o final de todo crente verdadeiro. Claro que não. Cara, talvez, sei lá, nem 5% das pessoas que são crentes verdadeiras vão virar pastores ou tempo integral. Agora, isso faz deles não crentes verdadeiros? Claro que não. Isso não faz deles testemunhas? Claro que não. Nós precisamos de vez após vez, gente queimando por Jesus, que o seu coração totalmente aquecido em todos os lugares da sociedade, dentro das empresas, sendo empresários, empregando pessoas, sendo professores, sendo eletricistas, porteiros e motoristas de Uber. Todas as coisas vão convergir, como eu falei, até que o Senhor volte. Cara, não podemos achar que essas pessoas que são tempo integral ou são pastores são alguns tipo privilegiados, como se fossem pessoas melhores. Não existe mais clero espiritual, meu irmão. Não existe mais mediador. Por isso que nós não acreditamos, infelizmente, nós não acreditamos no Papa, que ele é o representante, um meio do caminho. Qualquer um vai poder entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ter uma audiência com o Criador de todas as coisas. E a grande questão é de que não é que você vai precisar implorar por isso, Ele deseja encontrar você. Esse é o grande lance, essa é a maluquice total. Não é uma audiência com alguém super importante que você não consegue. Na verdade, os ouvidos dele sempre estão abertos, esperando aqueles que estão dispostos a buscarem um pouco mais, a caminhar por lugares onde ninguém caminhou, a subir a lugares quando ninguém foi. Jesus continua revelando coisas ao coração do homem. O Senhor deseja chamar muitos músicos, muitos artistas e advogados, médicos e professores para desempenhar um papel que ainda nunca foi feito na história. Deus só está esperando você levantar a sua mão e realmente colocar o seu coração, empenhar a sua vida nisso. E isso não vai acontecer se o seu coração não estiver aquecido. Então eu não acredito de verdade que o tempo integral, ele é o final de todo crente. A gente pode falar daquele empresário católico chamado Oscar Schindler. Ai, mas ele era católico, meu Deus. Grandes coisas, gente. O Senhor está a fim de chamar as pessoas. Ele está a fim de usar até mulas. Você acha que ele vai usar qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Pessoas comuns é o que ele está precisando. A matéria-prima que ele precisa é a mínima possível. Do mesmo jeito de que aquele moleque tinha uns pães e alguns peixes, ele entregou para Jesus e Jesus alimentou 3.000 pessoas. Hoje no final do culto de manhã eu estava conversando com um menino e ele falou: cara, mas eu não tenho quase nada, cara, eu não tenho quase nada, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu acho que é melhor você não ter nada, porque aí o único caminho é o Senhor. Quando a gente tem coisas, a gente acha que nós podemos usar as coisas que nós temos para fazer, e às vezes nem precisamos tanto do Senhor. Mas quando nós chegamos a um lugar onde nós reconhecemos que de fato nós não temos nada, e para fazer alguma coisa nós dependemos exclusivamente de Jesus, é nesse lugar que Ele nos encontra. É no lugar onde nós estamos completamente fracos e necessitados do Senhor. É nessa hora que a nossa fé de fato é esticada. É onde nós precisamos confiar completamente nele, porque se não for Ele, de fato nada vai acontecer. Então, se você acha que não tem nada, você está no melhor momento para convidar Jesus a te usar a fazer alguma coisa, porque aí você não tem nada a oferecer. Esse cara que viveu durante a Segunda Guerra Mundial era um alemão filiado ao partido nazista, e ele viu na guerra uma oportunidade de fazer grana. Então ele viu toda
todo o exército nazista invadindo vários lugares e precisando de muitos e muitos suprimentos. O que ele fez? Ele pegou e montou a fábrica na Polônia para que pudesse abastecer o exército nazista com quase tudo que eles precisassem. E os judeus que já estavam sendo oprimidos, obrigados a trabalhar, eram os funcionários perfeitos. Ele começou a empregar aqueles judeus para fazer material, produtos para abastecer o exército nazista e ele ganhar dinheiro. É um cara muito influente, conversava com pessoas, conhecia muita gente, conseguiu fazer acordos para vender os seus produtos para o governo, para o exército. Só que o que aconteceu é de que esses caras que estavam com ele trabalhando na empresa, a empresa dependia de que eles trabalhassem. E um dia um cara super importante para ele se atrasou e ele olhou no relógio: cadê o fulano? O cara não chegou. Mandou um WhatsApp, o WhatsApp não chegou. Ficou um risquinho só, tipo, o cara tá sem sinal, vou ter que ir atrás. E começou a perguntar: você viu fulano? Você viu fulano? Até que um respondeu: cara, os alemães, os nazistas estão enchendo trens com os judeus, estão levando eles para um lugar onde eles estão falando que é um lugar melhor, mas na verdade são campos de concentração. Eles nunca mais estão voltando de lá. Eles estão escravizando, literalmente matando aos poucos os judeus. Aí ele correu para a estação de trem, pediu para que os soldados entregassem para ele uma lista com os nomes dos judeus que estavam embarcando naquele trem. E ele passou o olho naquela lista e viu o nome do seu funcionário, que era extremamente valioso para ele. E aí ele saiu correndo do lado do trem, chamando: fulano, fulano, ei, fulano. Até que o cara aparece numa janelinha do trem e falou: eu tô aqui, os caras me prenderam, eu estava indo trabalhar, eu estava sem o meu documento e me prenderam. Aí ele falou para os soldados: não, ei, esse aqui não pode ir, para o trem agora, esse cara é importante, eu tenho uma fábrica, olha aqui, eu vendo coisas para os nazistas, eu preciso desse cara na fábrica. E esse cara desceu e voltou a trabalhar na fábrica. O que aconteceu? Os funcionários deles começaram a ser captados pelos nazistas e levados aos campos de concentração, e a fábrica começou a se esvaziar, mas ele começou a ver que na verdade era uma maldição que estava acontecendo. Cara, você acha que não foi o Senhor que começou a compadecer e apertar o coração desse cara, para que ele visse, abrisse os seus olhos para o que estava acontecendo com os judeus debaixo do seu nariz? Você pode ver aquele filme, A Lista de Schindler, é porque ele tinha uma lista dos funcionários. Aqueles funcionários não podiam ser pegos, porque eles eram trabalhadores essenciais para aquela fábrica. Esse cara, Oskar Schindler, salvou 1.300 judeus poloneses do Holocausto. Mas não foram só 1.300, porque a partir deles, muitos outros nasceram. Um empresário católico, o cara não era pastor, o cara não era nada, era um cara que começou querendo ganhar dinheiro com a guerra, mas foi usado por Deus como providência para aquelas famílias. Nós precisamos ler Mateus 25 com o olhar em Mateus 24, quando o Senhor fala de que o fim dos tempos será de várias formas, perseguições, e as perseguições acontecerão sobre os judeus. E aí ele conta depois, quando ele separar os bodes das ovelhas, e as ovelhas serão aqueles que se compadeceram dos seus pequeninos, porque quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber, quando eu estava na prisão, você me visitou, quando eu estava nu, você me vestiu. É o chamado da igreja. A gente tem falado sobre isso, Farley tem falado. Nós vamos receber aí daqui 2 semanas um judeu messiânico, americano, mas judeu messiânico, que mora em Jerusalém. Vai chegar um momento que vai ser a nossa vez de estender os braços para essas pessoas. Que o Senhor nos ajude, porque a perseguição não virá somente sobre eles, mas também sobre nós. Paulo, quando fala dos dons,
os dons para o ministério, ele fala dos dons de língua, ele fala dos dons de poder, ele fala dos dons de milagres e de interpretação de línguas, ele fala da palavra de profecia. Mas em Romanos 12 ele também fala de que temos porém, a partir do 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção de fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que o exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, ou aquele que administra, faça com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E aí ele fala no versículo 11: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Os dons, gente, o Senhor entregou coisas para vocês, para mim, para todos nós. Cara, tem alguma coisa que você deve fazer bem, ou pelo menos é um pouco melhor, ou pelo menos você tem uma inclinação para isso. A probabilidade do Senhor querer te usar nessa coisa é muito grande. Se você sabe cozinhar muito bem, cozinhe para o Senhor. Se você sabe administrar bem, administre com zelo, faça para o Senhor. Se você tem uma empresa, honre o Senhor na sua empresa. Se você é funcionário de uma empresa, testifique a respeito do Senhor lá, faça isso com zelo, com amor, como se fosse para o Senhor. O fato de que cada um tem alguma coisa dentro. Então qual é o dom que o Senhor entregou para você? É muito provável que o seu chamado esteja ligado a isso. Então eu pergunto, cara, qual é a sua? O que é que você vê no jornal e te corta o coração? O que é que para você é pesado? O que te incomoda profundamente? Cara, o que me incomoda profundamente, cara, são essas pessoas que teimam em fazer sempre versões de músicas que são americanas para cantar em português. Isso me mata. Sabe o que você faz, cara? Mete o louco, escreve as músicas. Faça, derrame o seu coração. Ah, mas eu não sei tocar. Entrega para o Diego, cara. Entrega para outra pessoa. Cara, porque pode ser que você não é um músico, mas você é um super poeta. Você vai escrever canções, cara. Você vai escrever poesias. E você vai liberar aquilo que o Senhor põe no seu coração através disso. Ou você gosta de desenhar. Cara, eu tenho falado com a Helena, ela é particular, cara. Ela é emocionada, ela tem uma coisa dentro dela. Ela chora fácil e às vezes eu fico nervoso. Mas eu amo ela, porque às vezes ela se expressa com alguns desenhos que aquilo mexe com o meu coração. E eu tenho falado para ela: Helena, desenha, cara. Meu, quando você estiver tendo o seu tempo, quando você vê alguma coisa no culto, desenha, expressa, desenha, escreve coisas, escreva poesias, libera isso. Cara, talvez você tenha um dom de fazer dinheiro, cara. Você sabe fazer negócios. Você é um bom comerciante, você vê oportunidades. Faça negócios para o Senhor. Se você quiser, nós tivemos uma aula na nossa escola falando de negócios e missões, Business as Mission. Se você é dessa área, cara, se você quer ter um negócio, se você tem um negócio, se isso queima no seu coração, você às vezes fica até nervoso porque acha que você não quer ser pastor, mas você quer ser um empresário, e talvez isso seja um peso para você. Eu te falo, cara, Deus pode te usar como um super empresário. Me manda uma mensagem, eu te mando o link, você assiste.
Tem muitas pessoas que têm os seus negócios voltados para a missão é o negócio. Tem pessoas que são como Paulo, que são profissionais liberais, como Paulo, que fazia suas tendas para conseguir levantar recursos para se manter na missão. Eu fico impactado quando eu leio Coríntios e Paulo fala: eu nunca utilizei algo de vocês, mas tanto para mim quanto para minha comitiva, eu sempre fiz para levantar o seu sustento. E ele fala: eu poderia pegar recursos de vocês, porque vocês podem dar coisas naturais para aqueles que semeiam coisas espirituais, mas eu não gostaria que isso fosse um impeditivo para que a mensagem chegasse ao seu coração. Então tem gente que faz isso, gente de TI, enfermeiros, médicos, gente que está indo para os lugares, para as missões, trabalhando. O cara é enfermeiro, cheio do Senhor, está arrumando emprego dentro dos hospitais de países perseguidos. E eu te falo uma coisa que mexeu muito no meu coração, muito mesmo. Uma coisa que o Gabriel já falava, eu ouvi também outras mensagens. Às vezes a gente fala da janela 1040, que é o povo perseguido, que tem gente que não conhece o Senhor, 0,00 alguma coisa por cento de cristãos convertidos. E você fala: cara, eu gostaria, meu coração se inclina para isso, eu gostaria de ir para aquele lugar, cara, eu gostaria de ir para a Arábia Saudita, cara. Eu gostaria de pregar para os muçulmanos da Arábia Saudita. Mas como que eu vou fazer para chegar lá? Sabe de uma coisa? As meninas da Arábia Saudita, elas estão indo para Londres estudar inglês. E você pode fazer um intercâmbio para estudar inglês em Londres. E você pode passar 3 meses tomando café com essa menina da Arábia Saudita, que nunca ouviu falar de Jesus, ou pelo menos nunca teve relacionamento com alguém que de fato ama Jesus. E ela não vai ser obrigada a falar com você, você não vai estar pregando para ela, vocês vão estar fazendo trabalhos em equipe juntos, e passando as tardes numa cafeteria, falando de inglês, e você pode falar de Jesus. Essas pessoas da janela 1040 estão aqui na nossa cidade. Às vezes essas pessoas estão mais perto de nós do que nós imaginamos. A única coisa que nós precisamos é entender que nós estamos engajados em uma missão, e de que se o seu coração queima por isso, ache essas pessoas. Às vezes você não vai precisar ir para o outro lado do mundo, você vai só precisar às vezes em algum encontro, em alguma coisa que seja um interesse comum para essas pessoas, e você vai virar amigo delas. Não ache que você é pequeno demais. Quando perguntaram para John Wesley qual que era a capela, ele falou: a minha capela é o mundo. O Senhor, eu creio muito de que o Senhor ainda está para ver, os nossos olhos ainda estão para ver o que o Senhor fará com homens totalmente entregue a Ele. Como o Michael Barroco falou no final de semana, nós precisamos levantar os nossos olhos, porque os campos estão brancos. O mundo, ele está clamando por relacionamento. É importante a gente entender o que é a graça comum. A gente não pode criar barreiras entre as pessoas, gente. Às vezes o seu patrão, que remunera muito bem os funcionários, que paga em dia, tem um salário digno, às vezes até acima da média, se preocupa com a família dos funcionários, e você acha: nossa, como esse cara é bom, e ele nem é crente. Você pode um dia apertar a mão dele e falar assim: cara, eu queria te dizer, eu te agradeço, porque você tem olhado para as famílias, você não vê os funcionários só como pessoas, só como números aqui. Eu queria te falar que eu conheço Jesus, e essa tua atitude de justiça, ela está alinhada com o que a Bíblia fala. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas eu reconheço que isso que você está fazendo tem a ver com Jesus. A gente precisa se compadecer das pessoas como Jesus se compadecia e olhava para elas como se fossem ovelhas sem pastor. E a gente não pode usar tudo isso para montar métodos que na verdade vão só melhorar a nossa vida aqui na terra. Mas nós estamos compartilhando coisas eternas.
Nós não estamos compartilhando o que tem nesse livro, falando de Jesus, para que você tenha, ou para que as pessoas tenham uma vida mais confortável, para que elas ganhem mais dinheiro, porque elas sabem fazer negócios. A gente não vai ensinar sobre plantio e colheita para que a pessoa fique rica. A gente não vai falar sobre honrar os pais só para que a pessoa viva mais tempo. Mas nós vamos compartilhar um evangelho que vai salvar as pessoas da perdição eterna. Nós estamos compartilhando algo que tem a ver com a eternidade, não só com esse mundo, não só com esse período. Como Paulo falou, que se a esperança que ele tinha era só para as coisas dessa terra, ele era o pior dos homens, o mais infeliz deles. E como eu falei no começo, o Senhor está chamando qualquer um que deseja se dedicar por algo maior. Eu estou indo para o fim aqui. E eu queria, um dos meus maiores medos, algo que sempre me incomodou muito, é quando no final das pregações a pessoa falava assim: se você tem um chamado, eu quero que você venha aqui na frente, para que o Senhor reavive o seu chamado, para que você cumpra o seu chamado. E às vezes muitas pessoas vinham na frente e eu sempre ficava olhando. Então você via crianças, às vezes ali 11, 12, 13 anos, e você fala: pô, glória a Deus, cara, tão jovem e já entende que o Senhor tem chamado. Às vezes você tem adolescentes, 15, 16 anos, jovens, 19, 20, 21 anos. Você via na verdade pessoas de várias as idades, adultos, 30, 35 anos, pessoas já mais maduras, 45, 50, 60 anos. Você via já idosos com cabelos brancos vindo à frente e glória a Deus, e todo mundo se alegrava. Nossa, essas pessoas estão correspondendo, elas têm um chamado, que o Senhor de fato os leve ao lugar de cumprir tudo isso que eles sentiram no coração de fazer. Mas sabe o que eu pensei? Sempre pensei. Eu ficava pensando: cara, quando foi que essas pessoas receberam o chamado? Eu ficava pensando: será que essa pessoa que veio aqui, ela tem, sei lá, talvez os seus 40 anos, será que ela não recebeu o seu chamado quando na verdade ela tinha 13 anos? E o que aconteceu dos 13 aos 40? Então eu sempre ficava pensando: Senhor, por favor, não me deixa passar os meus dias, porque eu tive meu coração aquecido e eu preciso fazer algo. Eu não quero que chegue no final da minha vida e eu ainda esteja aceitando apelos para vir na frente, para reavivar o meu chamado, com às vezes 60, 70 anos, sendo que na verdade o Senhor me chamou com 12 anos. Gente, nós precisamos corresponder de imediato. Você pode começar com poucas coisas, você não vai do 0 ao 100, mas o Senhor conta com a gente, com pessoas comuns, gente. Eu quero terminar só falando mais uma vez sobre Jeremias. Como eu falei, aquele profeta que vivia em Jerusalém, na época em que a Babilônia estava invadindo e destruindo todas as coisas, levaram cativo as pessoas, destruíram e saquearam o templo. E Jeremias, se você olha o livro dele, você vai ver o quanto ele sofria por aquilo que ele profetizava, por aquilo que ele falava, mas ele não se dobrava. Ele não se dobrava, mas teve uma vez que ele falou: eu estou cansado demais. Eu estou cansado demais e eu não posso mais falar, não consigo mais. Talvez isso possa ter acontecido com você. O mundo foi te soterrando. Ou você nem passou tanto tempo assim, mas o que você sentiu no seu coração é grande demais. E você acha que não vai conseguir cumprir, então você deixou de lado. Às vezes o seu coração começou a se esfriar um pouco e você começou a negociar o seu tempo com Jesus para fazer outras coisas que você julgou que era melhor.
e o seu coração foi se esfriando cada vez mais. Talvez você até já falou: eu não quero mais, Jesus, obrigado, mas eu não quero mais. Eu vou te dizer que o que vai segurar o seu coração no lugar de entrega ao Senhor é se você teve um coração estranhamente aquecido. Por isso que nós necessitamos nos encontrar com Jesus, ouvir diretamente da boca dele. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele fala: mas se eu digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem mais falarei do seu nome, sua palavra arde como um fogo em meu coração e como um fogo em meus ossos. Eu estou cansado de tentar contê-lo, é impossível. Sabe, teve um dia que Jeremias decidiu que nunca mais iria pregar, ele iria abandonar as coisas. Ele decidiu deixar tudo de lado, porque ele só se lascava, na verdade. Ele estava vivendo num momento completamente oprimido. Ele estava vendo a sua família sofrer a iminência de uma invasão de uma nação que já tinha conquistado tantas outras. Ele sabia que Jerusalém não ia conseguir ser sustentada, ainda mais com um governo completamente corrupto como era o dele. Mas no dia que ele quis aposentar os seus pergaminhos e as suas sandálias, o que sustentou ele naquele dia foi que ele tinha um fogo como se encerrado dentro dos seus ossos, e ele não conseguia contê-lo. Se nós não temos esse fogo dentro do nosso coração, pode ser que a gente queira largar, mas nós não queremos isso. E eu tenho certeza que Jesus também não quer. Eu queria te convidar a se levantar. Meu desejo é que o Espírito Santo de fato faça algo dentro de nós nessa noite. Algo que de fato é só Ele, não adianta. Não é nenhum método, não é nenhum dom, não é nenhuma eloquência ou nada disso que vai fazer, porque nós precisamos de fato do encontro com Jesus, e se Ele não nos tocar, nada vai adiantar. Mas o que eu gostaria é de que você, nesse momento final, você avaliasse o seu coração, avaliasse aquilo que você tem vivido, olhasse para trás e ver o que você já fez na sua vida. Se você já foi um dia aquecido pelo Senhor e hoje você já não está mais, ou se talvez você nunca sentiu isso e deseja sentir, eu não tenho dúvida que o Senhor é maravilhoso e aquecerá o seu coração, tocará o seu coração. Só basta você pedir. Então eu queria que você abrisse as suas mãos e fizesse uma oração junto comigo. E depois disso você corresponda ao Senhor da maneira como você quiser. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar, se você quiser vir aqui na frente, você fique à vontade, porque na verdade é para o Senhor que você precisa fazer e para mais ninguém. Mas se você achar que faz sentido, ore comigo. Jesus, aquece o meu coração. Jesus, toca o meu coração. Jesus, eu estou aqui desejando a sua presença. Espírito Santo, aqueça o meu coração. Espírito Santo, eu sei que as coisas que estão dentro do meu coração, aquilo que você tem colocado, aquilo que tem sido pesado para mim, não é em vão, não é por nada. Eu entrego a minha vida, os meus dias, a cumprir aquilo que você tem para mim. Essa geração é minha. Jesus, não passe de mim. Jesus, não faça nada sem me incluir. Jesus, eu quero fazer parte do plano do Senhor. Aquece o meu coração, Jesus. Toca o meu coração, Jesus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos hoje mais uma vez, Jesus. Fala dos céus ao nosso coração, Jesus. Nós queremos um encontro real com você, que é verdadeiro.
Ah, Espírito Santo, nos leva a isso, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, queima o fogo de amor por Jesus dentro de nós. Destino perfeito, pelo caminho
minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, 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 dono dos meus dias. Meus amigos, nós vamos insistir aqui um pouco mais. Você não precisa sair com pressa. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Derrame o seu coração diante do Senhor, se é isso que você precisa fazer. Não saia com pressa, não saia correndo, mas que Deus te abençoe. Você está abençoado. Que isso seja uma semente para que você possa regar ao longo da semana. Se você quiser ofertar para os irmãos que estão indo para Marajó, você pode chegar ali na recepção, eles vão ter um Pix, você pode fazer isso. Que Deus te abençoe.